Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso terceiro vídeo das nossas aulas de escatologia. Esse vídeo vai ser bem breve, é um vídeo só para nós tratarmos sobre a ordem cronológica no livro de Daniel, a ordem cronológica dos capítulos, né? A gente já viu que os capítulos não foram colocados em ordem cronológica na Bíblia, mas nós vamos tratar aqui dessa ordem cronológica dos capítulos de Daniel, ok? Então vai ser um vídeo bem rápido. Nós vamos ver aqui a questão dos reis, né? Alguns reis aparecem no livro de Daniel e eles nos ajudam a entender mais ou menos como é que funciona essa ordem cronológica no livro de Daniel. O primeiro rei que aparece é o rei Nabucodonosor. Ele não é o primeiro rei da Babilônia, mas é o primeiro rei que aparece no livro de Daniel, porque afinal de contas foi Nabucodonosor que sitiou Jerusalém e levou o povo de Judá cativo para a Babilônia. Então, ele é o primeiro rei que aparece por conta disso, né? Que foi ele que levou o reino de Judá cativo para a Babilônia. Então, no capítulo 1 a gente vê isso. O capítulo 1 é o início do cativeiro de Judá. Daniel tinha 17 anos. Essa informação não tem na Bíblia, certo? Que ele tinha 17 anos. E a gente vê no capítulo 1, versículo 1, dizendo assim, ó, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E ele continua contando a história e a gente vê que ele levou Judá cativo para a Babilônia. Esse é o primeiro capítulo, a ordem cronológica. O capítulo 1 é exatamente o primeiro capítulo em ordem cronológica, que é quando o cativeiro se inicia. Logo em seguida, né, a gente vê que acontece aquilo que acontece no capítulo 2, que é o sonho de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor sonha com a estátua lá, terrível, uma estátua que é formada por diversos metais, né, as partes, a cabeça, o braço e o peito, as pernas e tudo mais. Então Daniel tinha ali 20 anos, ou seja, acontece esse sonho 3 anos depois que o cativeiro se inicia. Ainda é o rei Nabucodonosor, porque é o rei Nabucodonosor que tem esse sonho da estátua. No capítulo 2, no versículo 1, diz assim: no segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Então aqui o Daniel já tinha 20 anos quando aconteceu esse sonho aqui, sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2. Logo em seguida vem o capítulo 3, em ordem cronológica, pessoal, nós estamos tratando, certo? Por coincidência, esse início aqui, a ordem cronológica está de acordo com a ordem canônica, da ordem que foi escrita, colocada lá na nossa Bíblia, tá bom? O que acontece no capítulo 3 é a estátua de ouro. Nabucodonosor, depois que recebe a revelação do sonho de Daniel, na verdade, desculpa, o sonho que ele teve, recebe a revelação de Daniel. Daniel revela o sonho a Nabucodonosor. E o Nabucodonosor faz o que? Ele manda construir uma estátua toda de ouro, como quem dissesse assim: não sou só a cabeça, não é a cabeça só que é de ouro, mas eu vou fazer a estátua todinha de ouro, porque quem sabe o capítulo 2, a cabeça de ouro é o próprio rei Nabucodonosor e a Babilônia. E aí para mim a mensagem que Nabucodonosor está passando aqui é exatamente essa: não vai ser só a cabeça que vai ser de ouro, a estátua toda de ouro. Porque nesse ocorrido aqui do capítulo 3, da estátua de ouro, Daniel já tinha 28 anos. Ou seja, foram 8 anos depois que o rei teve o sonho. 8 anos depois ele mandou construir essa estátua. No capítulo 3, no versículo 1, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Então, primeiro capítulo 1, depois capítulo 2, depois capítulo 3. Em seguida vem o capítulo 4, que é onde acontece a loucura do rei Nabucodonosor, quando ele fica louco, né? Vira quase que um bicho. Ele é acometido de uma doença, licantropia,
E isso aconteceu quando Daniel já tinha 53 anos. Tá vendo? 28 anos que aconteceu no capítulo 3. O que aconteceu no capítulo 4, Daniel já tinha 53 anos. Então a gente pode perceber que teve, né, um pulo de tempo aí, um pulo de anos aí muito grande, gigantesco. E as coisas não aconteciam, pelo menos o que estava escrito lá, o que está escrito no livro de Daniel, não são coisas que aconteciam todo dia, né? Todos os dias. E no capítulo 4, no versículo 1, diz assim: O rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Aqui esse capítulo é quando o próprio Nabucodonosor conta tudo aquilo que aconteceu com ele, tudo que ocorreu com ele. Aqui você percebe que é ele falando nesse versículo primeiro, né? E provavelmente alguém escreveu, ele, né, que os reis não escreviam, eles tinham os seus copistas, os seus escribas, e eles provavelmente ele ditou aqui o que o copista, o que o escriba ia escrever para ele. Mas aqui são palavras dele mesmo, do próprio rei Nabucodonosor, no capítulo 4. Em seguida vem o rei Belsazar, mas tem uma curiosidade aqui, pessoal, porque existe uma personagem que aparece na história bíblica, que o nome dele é Evil-Merodach. Ele aparece lá em 2 Reis, capítulo 25, versículo 27. Esse Evil-Merodach, ele era filho de Nabucodonosor. Embora não sendo o filho mais velho, reinou por aproximadamente 2 anos. Ele tentou tomar o reino de seu pai quando este ainda era vivo, mas o filho mais velho de Nabucodonosor reinou em seu lugar no período de sua doença. Essa informação aqui, pessoal, a gente encontra na história, não é uma informação histórica, não é bíblica, tá bom? Mas esse Evil-Merodach aparece na Bíblia, ele é como o rei da Babilônia, em 2 Reis 25, 27, tá bom? E ele tentou reinar no lugar do irmão dele, né? Mas o irmão dele mais velho reinou. E após a morte de Nabucodonosor, Evil-Merodach reinou em seu lugar, depois que ele morreu, né? Que Nabucodonosor morreu. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui o que é interessante. Ó. É importante falar aqui que depois disso existiram pelo menos mais 2 reis, até que depois de Nabucodonosor, existiram mais ou menos 2 reis, pelo menos mais 2 reis, que reinaram na Babilônia até que Belsazar se tornou rei. Ele era neto de Nabucodonosor, pois era filho da sua filha Nitocris, o nome da filha do Nabucodonosor. Então, Belsazar era neto de Nabucodonosor, certo? E mais uma vez eu falo que essa informação não é bíblica, é histórica, tá bom? Eu pesquisei e a gente conseguiu encontrar essa fonte histórica que deu essas informações, mas que casou bem interessante, que casou juntamente com a informação que a gente encontra lá no livro de 2 Reis, no capítulo 25, do versículo 27. Então, agora depois de Nabucodonosor, o rei que aparece, aqui eu friso, o rei que aparece na Bíblia, no livro de Daniel, depois de Nabucodonosor, é o rei Belsazar. O que aconteceu nos outros reinos, com os outros reis, não foi importante para aparecer no livro de Daniel. Mas o rei Belsazar aparece e são 3 capítulos em que o rei Belsazar, que a história se desenrola no período do rei Belsazar. É o capítulo 7, que é quando Daniel tem a visão dos 4 animais, ou melhor, das 4 feras, das 4 bestas. Daniel tinha 69 anos quando ele teve essa visão desses 4 animais, dessas 4 bestas. E no capítulo 7, no versículo 1, diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o resumo do seu sonho. Então, ele já tinha 69 anos quando ele recebeu essa visão. O próximo capítulo é o capítulo 8,
que é quando Daniel teve a visão do carneiro e do bode, certo? Daniel aqui tinha 71 anos, 3 anos depois que ele teve na verdade, 2 anos depois, né? 2 anos depois que ele teve a visão das quatro feras, ele teve a visão do carneiro e do bode. E a gente percebe que é uma continuação, né? Na verdade, a visão do carneiro e do bode, ele conta só um pedaço da visão que Daniel teve, fazendo relação com as duas visões Daniel teve em relação às 4 feras. E ele tinha 71 anos, e aí no capítulo 8, versículo 1 diz assim: no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, depois da primeira. Então aqui ainda era o rei Belsazar. Logo em seguida, depois do capítulo 7 veio o capítulo 8, depois do capítulo 8 veio o capítulo 5. Para você ver que os capítulos não estão escritos em ordem cronológica. O que acontece no capítulo 5? O grande banquete, o banquete de Belsazar. Daniel aqui tinha já 83 anos de idade, né? Já bem velho, bem avançado em idade, Daniel. Quando o rei Belsazar teve a visão lá, ele viu um dedo, uma mão escrevendo na parede. E no capítulo 5, versículo 1, diz assim: certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e eles beberam muito vinho. No versículo 30 do capítulo 5 diz assim: naquela mesma noite Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. No versículo 31, e Dário o Medo apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Então aqui termina o capítulo 5 aqui falando da morte de Belsazar, e Dário o Medo não era mais da mesma linhagem, né? Já não era propriamente da Babilônia, era um Medo de nome Dário. É interessante a gente entender que nesse Império Medo-Persa teve o Dário Medo e teve o Dário o Persa, tá bom? O Dário Persa não aparece na Bíblia, no livro de Daniel, não aparece na Bíblia, no livro de Daniel, só aparece o Dário o Medo, tá bom? Então, logo em seguida, o rei Belsazar, vem o rei Dário. O capítulo 9 e o capítulo 6 acontecem debaixo do tempo em que o rei Dário reinou na Babilônia. Dário o Medo. No capítulo 9 acontece a visão, a profecia, na verdade, das 70 semanas. Daniel tinha entre 83 anos e 84 anos. Né? Estava entre 83 anos e 84 anos. Olha, no capítulo 9, versículo 1 diz assim: Dário, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Nos estudos dos capítulos do profeta Daniel, nós estamos nas aulas presenciais exatamente estudando esse capítulo 9, que é o capítulo da profecia das 70 semanas. E aqui a gente percebe que é no primeiro ano do reinado de Dário. Por isso que ele tinha 83 para 84 anos, porque afinal de contas, no capítulo 5, quando Dário assumiu o trono, quando o Belsazar morreu, ele tinha 83 anos, certo? No capítulo, quem tinha 83 anos era Daniel, certo? No capítulo 6, acontece a cova dos leões, quando Daniel é jogado na cova dos leões, e também era o rei Dário nessa época, e Daniel tinha aqui, gente, pasmem, ele foi lançado na cova dos leões com 84 anos de idade. Foi, né, já bem velhinho, lançado na cova dos leões. Dário achou, capítulo 6, versículo 1 diz assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. Então Daniel tinha 84 anos quando aconteceu dele ser lançado na cova dos leões. O próximo rei que aparece no livro de Daniel é o rei Ciro. O rei Ciro, ele
se estende do capítulo 10 até o capítulo 12, todo o restante do livro de Daniel, os 3 últimos capítulos do livro de Daniel. Aqui é o Ciro da Pérsia, né? Já é da Pérsia, não? O Dário é da Média, ele é de origem meda, e o Ciro é de origem persa. Capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Nesses capítulos, Daniel tem as visões da grande aflição, certo? De tudo que vai acontecer no período que a gente chama de grande tribulação. No livro de Daniel chama grande aflição, mas a gente entende hoje, né, que esse período de grande aflição é a grande tribulação que nós tanto conhecemos. Daniel aqui, a idade de Daniel aqui nesses 3 capítulos é desconhecida, porque a gente trata de todos os reis, todos os capítulos, ele diz que ano de qual rei está. Nesses capítulos não existe essa informação. Na verdade, ele fala o ano do rei Ciro, só que ele não fala qual foi o ano que... A gente não tem informação qual o ano que o rei Dário morreu, qual ano do reinado dele ele morreu. A gente tem essa informação do Belsazar, qual ano dele que ele morreu e tudo mais, mas a gente não tem do rei Dário. Então, por isso que fica difícil da gente saber. A gente sabe que ele teve a visão aqui no 3º ano do rei Ciro, só que a gente não sabe quanto tempo isso aconteceu depois que o rei Dário morreu, porque não tem informação do ano da morte do rei Dário, tá bom? Aí no começo aqui do capítulo 10, ele diz assim, ó: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra, e numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. Então ele fala que foi no 3º ano do rei Ciro, mas a gente não tem como saber a idade de Daniel, porque o rei Dário não tem idade revelada da sua morte, tá bom? A gente tratou nesse vídeo sobre a cronologia no livro de Daniel, e vocês vão ver que fica interessante quando a gente for tratar. A gente vai tratar de cada capítulo separadamente, e a gente vai ter uma ideia, com esse entendimento, quantos anos Daniel tinha, o que é que se passou, o que é que estava se passando com Daniel com 84 anos de idade. E a gente vai ver que as coisas não eram tão fáceis. A gente imagina que ele ainda era um jovenzinho lá de 17 anos, passando por tudo isso. E a gente vai ver que não foi bem assim, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo.